a gente tem convicção de algo além da matéria. E a gente tem convicção de que existe um ser superior. E aí, dito isso, eu vou trazer uns trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que fazem muito sentido para você conseguir seguir algo que vai mudar a sua vida. Porque eu acho que o Espiritismo ele muda a vida da gente. Assim como quando qualquer tipo de fé e de convicção que a gente tem. E quando a gente acredita que é verdade, porque é uma ciência, porque é algo que tem prova concreta, a gente muda as nossas decisões. E aí essa frase do Allan Kardec é uma frase que, quando eu li isso daqui, eu era uma pessoa que, como eu falei para vocês, eu sempre fui espírita, mas eu nunca consegui bater o pé e falar, entro no fogo que isso é verdade, entendeu? Mas eu acho legal isso daqui que o Allan Kardec fala, que é que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E assim, Kardec sempre deixou bem claro que o Espiritismo ele segue princípios científicos. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que quando a gente tem convicção de algo e algo que é claro para a gente muda o rumo da nossa vida. Então, primeira coisa, é uma religião cristã. Ou seja, aqui diz, assim como Cristo falou, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E ele acrescenta, dizendo que ele vem trazer com termos claros e para toda a gente o que foi dito, talvez de forma alegórica, e que vem preparar a gente para a obra do Cristo. E aí aqui, isso daqui foi o que eu comentei com vocês, que o Espiritismo é ciência, e isso daqui é uma coisa que me fascina, gente, porque eu adoro ciência, sabe? E eu acho que ter uma ciência que vai mostrar para vocês, assim, as leis da vida é algo que dá muito sentido para a existência humana. Porque a gente vê muitos pesquisadores que passaram a vida inteira, por exemplo, estudando um receptor, estudando um flagelo, uma bactéria, e ele mudou a vida toda por causa daquela ciência. E é algo que existe. É algo que é real, que é verdadeiro e que tem muita coisa ali para ser estudada. Mas quando a gente começa a entender que a gente tem aqui uma ciência que tem provas e que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, e que não traz mais esses fenômenos como algo sobrenatural. Não é mais o tipo, nossa, eu vi um vulto. Entendeu? Mas sim como forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. E aqui traz o Espiritismo como uma chave de auxílio, para que a gente possa caminhar na vida de forma mais fácil. E aí é que eu trouxe isso daqui para vocês, que é uma coisa que ele traz no capítulo também, que é para falar o quanto a nossa vida tem valor. Do tipo, nós podemos ser mensageiros e cada um tem uma missão única. Então, quando a gente entende isso e começa a trabalhar com isso, a gente pode fazer muita diferença. E aí, para a gente concluir essa parte, eu trouxe isso daqui que fala no livro, que é a aliança da ciência e da religião. E aí aqui, o Kardec, ele traz aquela frase da fé inabalável, colocando como ciência e religião são coisas que não podem contradizer-se. E aí, quando eu li isso daqui, deu tipo um boom na minha cabeça, porque foi uma coisa que fez muito sentido para mim. Então, ele traz aqui, ó, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, tipo assim, a gente está falando de leis diferentes.
E é por isso que quando a gente entende que quando dois corpos não ocupam o mesmo espaço, a gente está falando de dois corpos materiais que não vão se sobrepor. Mas quando a gente estuda leis do mundo moral e do mundo espiritual, a gente entende que elas são regidas por leis diferentes. E talvez seja por isso que quando um parente meu morrer, por exemplo, eu não vou poder tocar nele, eu não vou poder ver ele. Mas isso não quer dizer que tudo acabou. E aqui ele traz justamente essa questão dessa ruptura da ciência com a religião, pelo fato de ter ocorrido uma observação defeituosa e também pelo fato de muitas religiões terem se afastado de princípios científicos. Como a gente pode ver, por exemplo, na época da Idade das Trevas, onde os cientistas foram reprimidos, onde a religião foi tida como crença, como algo que a gente segue de forma cega, e não como uma ciência e como algo que a gente realmente consegue entender. Então, isso daqui é legal, ó. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, e esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Bom, então, falei aqui um pouquinho para vocês disso. E agora a gente vai entrar no nosso livro propriamente dito, que é um livro que vai contar a história, a trajetória de um médico, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o André Luiz. Basicamente, esse livro aqui, ele é o 5º livro da série do André Luiz. E o André Luiz, ele é um médico que psicografou alguns livros por meio do médium Chico Xavier, Franciscano Xavier. E esse 5º livro aqui conta a história em que ele acompanhou o Ministério do Socorro Espiritual. Então, basicamente, ele passou todo o livro acompanhando esse Ministério de Socorro. E aí ele aprende várias coisas e vai contando para a gente. É muito legal. E aí, basicamente, o livro começa com uma multidão de pessoas, assim, reunidas. Numa noite estrelada, um lugar maravilhoso, com uma energia muito boa. E o André Luiz está lá também. E eles estão esperando um mentor que vai vir para falar para eles. E esse mentor, ele dirige uma instituição de socorro espiritual. E qual que é o compromisso desse Ministério de Socorro? Ele basicamente trabalha no setor de psiquiatria iluminada. E aí, gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei, o vocabulário bonito, né? Traz umas palavras legais. Mas aí eu fui ver que realmente existe o setor da psiquiatria iluminada, que, tipo assim, tem outros livros que falam sobre isso e tudo mais. E que é algo que eles têm de forma organizada para cuidar da gente. E aí, quando eu descobri isso, é toda noite oração. Ô ministério aí do socorro espiritual, estou precisando de ajuda. Mas qual que é o compromisso desse trabalho? Basicamente, o escopo fundamental da tarefa é o socorro imediato aos infelizes, evitando-se quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Então, basicamente, eles promovem a manutenção do equilíbrio das pessoas encarnadas e das pessoas recém-desencarnadas também. E aí, essas pessoas que estavam lá, elas estavam em desdobramento. Então, eram pessoas encarnadas na Terra, que estavam dormindo e que, durante o sono, elas foram levadas lá para estudar um pouquinho mais. E aí, gente, eu trouxe isso daqui para falar, talvez vocês se identifiquem com um pouquinho das descrições do pessoal que estava lá assistindo a palestra. Então, aqui fala, ó, são companheiros de elevado potencial de virtudes, mas que, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento,
conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Ou seja, são pessoas que desejam muito fazer o bem, mas elas ainda estão presas a algumas questões que não permitem com que elas alcem esse voo para uma comunhão completa com Deus. E são pessoas com muita boa vontade e que estão se exercitando no esforço louvável para poder se aproximar de Deus, para poder descobrir justamente como que é essa trajetória. E aí, tendo essa boa vontade, traz também a questão da fragilidade, que é uma questão que eu acho que todo mundo já teve medo, né, na vida. Então, olha só, tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. Ou seja, são pessoas que sabem que vão ter provações, que têm medo disso, mas que elas estão se exercitando no esforço louvável. Elas estão com boa vontade, elas estão procurando aquilo. E essas pessoas vão ser os futuros instrumentos para os serviços da frente do ministério. Ou seja, aquelas pessoas encarnadas que estão ali vendo aquela palestra são os canais vivos por onde o ministério vai poder agir também. Então, todos que estão ali, no livro fala que são, assim, muitas pessoas. E todos os que estão ali são pessoas que vão receber influências daqueles espíritos também para poder fazer o bem na Terra. E aí aqui fala no livro, que apesar de ainda padecerem de desarmonias e angústias que lhe ameaçam o equilíbrio, não lhes falece a assistência precisa, que é justamente a ação de restauração de forças da instituição. E durante o sono eles visitam a instituição e aqui fala que no princípio eles recebem influência inconsciente que se fortalece na mente e devagarinho vai ganhando concurso da memória, apresentando ideias, sugestões, inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas. Então, às vezes a gente tem aquele pensamento tipo assim, nossa, isso aqui é uma boa ideia. E aí, às vezes, a gente pode ser esse canal. E, bom, então, trabalhadores com desvelo, que mostram interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Aqui eu já trouxe outro tipo de trabalhador. Enquanto aqueles são os encarnados, que estão com medo, que estão na angústia, no desequilíbrio, e que estão recebendo assistência, aqui eu estou falando dos desencarnados, que estão dando restauração de forças para aqueles espíritos. E isso aqui é muito legal, gente, porque aqui não fala, tipo assim, um espírito puro, um espírito de altas escalas evolutivas. Fala um espírito que tem interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Ou seja, basicamente, boa vontade. Para a gente fazer parte da seara de Jesus, ele deixa claro no livro que a gente tem que ter boa vontade. Tipo assim, eu quero. E aqui fala, né, que o André Luiz começa a fazer uma reflexão quando ele vê aquele monte de gente lá ouvindo tantas coisas legais, tipo, que o mentor o Eusébio está falando, né? E ele é uma pessoa, é um espírito muito iluminado. E aí ele começa a falar para aquele pessoal. E aí ele começa a pensar do tipo assim, nossa, todo ser humano vai se deparar com uma escolha que ele vai ter duas estradas, o bem e o mal. Por mais que não seja um extremo, assim, uma dicotomia, mas a gente vai ter sempre a possibilidade. E aqui ele coloca, né? Podemos escolher entre reparar estradas e contrair compromissos. No caso, ou edificar virtudes. Então, tipo assim, a gente pode escolher entre ficar andando em círculos ou então começar a edificar virtudes. Entre a esperança e a inquietação. Ou seja, não é do tipo, eu quero, então tá tudo garantido. Do tipo, a gente vai cair, a gente vai errar, mas a gente vai voltar e a gente vai fazer de novo. E a gente não vai ficar sozinho, a gente não vai ficar sem ajuda. E isso é o mais legal, porque a gente entender que se a gente tem essa boa vontade, toda vez que a gente cair, diz que tem uma legião de espíritos esperando você abrir o coração para poder receber o socorro, sabe?
É, e aí diz que, apesar de tudo isso, a gente vai ter que encarar a realidade em algum momento. Porque aqui ele traz a inexpugnável divina lei. Ou seja, Deus deixa a gente escolher os nossos caminhos. Mas em algum momento ele vai chamar a gente de volta. E é o momento que a gente vai ter que se deparar com a nossa própria consciência. Então aqui ele diz, quando ele estava encarnado, se ele soubesse, o que ele não poderia ter realizado? Ou seja, se ele tivesse essa consciência, então ele traz como milhões de homens e mulheres que estavam dormindo em cidades próximas e que às vezes estavam algemados ali nos interesses imediatos, no materialismo. E às vezes a gente fala, não, mas não é materialismo. Tipo assim, não, eu estou preocupada com um problema que é um problema real na minha vida. E realmente é um problema real. E isso não vai fazer do problema, tipo assim, então sou uma pessoa que não tem problemas. Não, a gente tem problemas que são materiais e que são reais. Mas maior do que o interesse imediato ou do que os problemas imediatos, às vezes é uma dificuldade, às vezes é uma doença, às vezes é algum tipo de percalço que está comprometendo a nossa possibilidade de ser livre ou de ser feliz. E que está prendendo a gente nos nossos próprios grilhões mentais e espirituais. Então diz assim, que quantas pessoas não estão presas nisso, sem ao menos suspeitar da existência daquele candidato, daquela multidão de gente que estava podendo receber aquela luz íntima e se preparar para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Do tipo, às vezes eu tenho um problema sim, e eu não enxergo que eu tenho um futuro inteiro pela frente, do tipo, eu vou passar por isso, vai ser difícil, vai ser ruim, mas maior do que isso é o amparo que eu vou receber também. E se Deus está me permitindo passar por isso, é porque de alguma forma Ele sabe que eu sou forte o suficiente para poder vencer. E por mais que eu caia, e por mais que em alguns momentos eu pense que está tudo acabado, nunca vai estar acabado. Porque a gente sempre tem a chance de recomeçar e a gente sempre vai recomeçar. E isso é uma coisa que não é nem só da nossa vontade. Em algum momento a gente vai ter que recomeçar. E o mais legal é que Deus vai estar sempre esperando pela gente. Então aqui ele se pergunta, será que aquelas pessoas aproveitariam aquela dádiva e marchariam desassombrados para frente? Ou será que elas estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? E aí, do lado dele estava o Calderaro. São os nomes bem originais do livro. Mas estava o Calderaro, que basicamente era um orientador que também prestava serviço para a instituição. E aí ele percebeu que o André estava com aqueles pensamentos, assim, com aquelas inquietações. E aí ele começou a conversar com o André, do tipo, vamos bater um papo aqui. Aí ele trouxe para o André que, tipo assim, que o equilíbrio é fruto de tempo, de esforço e de evolução. Ou seja, não adianta a gente se cobrar do tipo, agora eu quero ser um ser 100% calmo e iluminado, porque eu decidi que eu vou ser, e tá tudo certo. A gente vai ter que se esforçar todos os dias. Em alguns momentos, o nosso esforço não vai sair como a gente planejou, do tipo, me esforcei pra caramba pra poder conseguir me manter o dia inteiro tranquila, mas aconteceu um acidente e eu fiquei muito ansiosa. Mas é esse esforço do dia a dia que vai fazendo da gente um ser humano melhor. E também traz aqui como a proatividade do espírito, do tipo, ninguém jamais impõe a codificação do plano mental das criaturas. Ou seja, a gente escolhe o que é prioridade nas nossas vidas. A gente escolhe o que vai guiar os nossos pensamentos, do tipo, a gente pode escolher agora se a gente vai querer pensar nas coisas boas que a gente tem, ou se a gente vai querer olhar só para as coisas ruins que a gente tem. Se a gente vai querer olhar para as nossas qualidades, ou se a gente vai focar só nos nossos defeitos. E se a gente vai olhar para as qualidades das coisas que nos cercam,
ou se a gente vai só focar no que está dando errado. E isso é o nosso livre-arbítrio do plano mental. É a nossa possibilidade de cuidar da nossa casa mental. E aí também traz sobre, além da proatividade, sobre a determinação que a gente precisa ter na vida terrestre. Porque ele traz a sociedade humana como algo que está sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Do tipo, não é todo mundo que vai ter a determinação e vai ter a proatividade de seguir uma vida de comunhão com Deus. Então, acho que a gente vai ter que também um pouco aceitar que a gente pode definir o nosso livre-arbítrio, mas não o livre-arbítrio das pessoas que nos cercam. E, às vezes, as pessoas que nos cercam têm o momento delas também. Do tipo, às vezes eu tô batendo pé, mas aquela pessoa não está no momento dela ainda. Mas eu tô ali do lado dela. E, tipo assim, quando for o momento dela, ela vai poder entender o que eu falei pra ela, entendeu? E aí é que ele traz que grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. E daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência, ou seja, assim como se agrava o abalo dos alicerces da sociedade humana, a espiritualidade também aumenta o suporte dela para a gente que está aqui. E nesse sentido se intensifica a necessidade de preparação do espírito, ou seja, a gente tem que vigiar e a gente tem que sempre pensar do tipo, será que está tudo acabado mesmo? Será que em algum momento está tudo acabado? Ou será que eu estou querendo seguir sozinho, como se Deus não tivesse no controle de tudo? Como se eu tivesse agora que carregar esse peso sozinho? Mas a verdade, gente, é que a gente faz o melhor que a gente pode. Mas quem realmente vai definir o futuro vai ser Deus. E a gente pode definir as nossas escolhas do presente. Mas o passado a gente não vai mudar. E o futuro a gente também não vai poder definir. Então, se no hoje eu estou sendo o melhor que eu posso ser, eu sei que Deus vai cuidar do futuro. E eu sei que pode ser complicado falar assim, né? Do tipo, preocupa não. Mas a verdade é que isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que eu acho que eu tenho chegado à conclusão de que se chama, tipo, fé. E é uma coisa que eu acho muito difícil, mas que eu não conseguiria seguir em frente sem fé, porque na vida a gente sempre vai ter algumas dificuldades. E a gente vai ter que escolher o certo e o errado. E a gente vai ter que abrir mão de coisas para fazer as coisas que a gente acredita que são corretas e que são boas. Então, se a gente fizer a nossa parte, Deus vai fazer a dele também, porque ele é perfeito. E aí, eu trouxe para vocês aqui essa questão aqui, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é do cérebro. Vamos falar de cérebro agora. Então, o livro traz, no capítulo da casa mental, ele traz o cérebro como um castelo de 3 andares. E isso é uma coisa que não é uma coisa só de espiritismo. Na ciência, a gente tem a divisão também dos sistemas, que a gente vê que, por exemplo, os animais, no começo, o réptil, ele era mais guiado pelos impulsos diretos, e aí vai se desenvolvendo no mamífero, que começa a ter um pouco do controle das emoções, até que chega no ser humano, que tem o córtex pré-frontal, e no córtex pré-frontal ele consegue fazer o processamento de tomada de decisão e tudo mais. Mas aqui, basicamente, ele divide o primeiro andar, o segundo e o terceiro. E o que é o primeiro? São os nossos impulsos. Então, é tipo assim, eu quero isso, eu vou fazer o que eu tenho, vou fazer agora. Tipo assim, não me importam as consequências, não me importa o que vai ser, não me importa o que é o meu impulso. Então, meu hábito, meu automatismo do tipo, eu não quero agora abrir esse livro aqui, não. Eu vou dormir cedo. E aí você deita na cama, quando você foi ver, já foi. Qual que é o segundo andar? O segundo andar, ele traz muito essa questão do presente.
Então, ele traz essa questão do esforço e da vontade. Então, é a gente na nossa conquista de esforço e vontade. Do tipo assim, eu estou processando aqui, eu estou com vontade, eu tenho que abrir meu livro, vou sentar aqui e vou estudar. E isso é uma coisa que a gente faz muito. O ser humano, né, diferente dos outros animais, ele tem essa possibilidade de fazer esse processamento, que é um processamento muito maior do córtex pré-frontal, de tomada de decisão e tudo mais. E isso daqui também é muito difícil. Traz muita questão da disciplina também. E aí, por fim, ele traz o terceiro andar, que a gente pode trazer um pouquinho daquela ideia de ascensão, do tipo, é uma comunhão com Deus mesmo, um ideal superior, é uma questão muito como é que eu posso falar? Da modulação da afetividade com Deus. Do tipo, uma fé que, no auge da fé, ela não é, tipo assim, uma fé inabalável. Ela não é uma fé que duvida, não é uma fé que fraqueja. É o auge da fé. Então, são nossas noções superiores. E aí, no livro, ele fala que a gente nunca está em um andar só. A gente coexiste com esses 3 andares e a gente transita entre eles. Então, do tipo, não é que um andar tem que ser eliminado, não. Do tipo, o meu hábito, o meu automatismo, ele é importante para a minha sobrevivência também. Se começar a pegar fogo aqui e eu tiver que sair correndo, eu preciso ter uma liberação aí de adrenalina e botar as pernas para se movimentarem e agir. Mas o problema é que, às vezes, a gente transita apenas em um andar, esquecendo que existem situações na vida que pedem outros andares do nosso castelo. Então, às vezes, eu estou presa no porão da minha casa, sendo que eu posso ir para a minha varandinha ali, tomar um cafezinho ali, olhar para o pôr do sol, e eu estou ali naquela escuridão, trancafiada ali, e sem nem mesmo saber o que tem ali para fora das janelas, no meu jardim, no meu sofá, na minha cozinha. Então, isso daqui é uma coisa que é muito da questão que eu comentei aqui com vocês, de que a nós não é imposto a codificação do plano mental, que isso faz parte da nossa escolha. E aí, eu ia passar esse videozinho para vocês, mas não vai dar. Mas, basicamente, o que mostra no vídeo é uma visualização cerebral 3D, que aqui esses negocinhos laranja são os tratos. E o azul é basicamente o conteúdo de massa encefálica. E aí mostra, por meio de sinais de eletroencefalografia, como que as transmissões entre os neurônios elas se modificam por meio de potência da fonte e conectividade em diferentes faixas de frequência. Ou seja, de acordo com a frequência e a potência do pensamento, o nosso cérebro ele sofre reações químicas diferentes, que até mesmo se modifica de cor e de intensidade. Então, isso daqui é mostrando literalmente o espiritual tendo efeito no material, no nosso cérebro. E do cérebro, eu vou ter produção de neurotransmissores que vão ser transmitidos, vou ter transmissão entre neurônios, que a partir mesmo do hipotálamo, ele vai transmitir reações físicas no nosso corpo. Então, isso daqui está muito relacionado com a questão de manifestações de muitas doenças também. Tem um livro que chama Por que Adoecemos? E aí ele traz muito disso, dessa relação dos nossos pensamentos com a manifestação de algumas doenças na nossa vida. E também muita questão da epigenética, que é do tipo, epigenética é a modulação dos nossos genes. Então, eu tenho material genético, e esse material ele tem um genótipo, mas ele vai se expor de uma forma característica, que é o fenótipo. Então, é do tipo, eu tenho um gene para ter uma doença, mas talvez eu tenha, talvez não. Porque talvez aquela proteína seja transcrita ou talvez não. E talvez, por meio de fatores de transcrição, eu possa ativar aquela transcrição de proteína, de tradução e tudo mais, ou não. E aí aqui,
eu queria trazer isso para vocês, porque às vezes a gente pensa do tipo, ai, é uma coisa tão, tipo assim, tão de palavras, mas a verdade é que a gente consegue ver isso, tipo, a pessoa começa a pensar pensamentos de raiva e muda, e começa a pensar pensamentos do tipo assim, de amor e muda, e depois começa a pensar pensamentos de tipo assim, solidão e muda, e a gente está mudando o nosso material encefálico o tempo inteiro. E assim como é comprovado pela medicina que o estilo de vida modifica o nosso futuro, do tipo, se eu como de forma saudável, eu vou ter determinados procedimentos no meu fígado que vão favorecer, por exemplo, a gente tem muito a questão do esquema de P450, metabolismo do fígado e tudo mais, que pode me predispor a, por exemplo, desenvolver uma esteatose hepática, pode me predispor a desenvolver doenças. E assim como, por exemplo, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, tudo isso vai influenciar no nosso estilo de vida e vai afetar o desenvolvimento de doenças ou não, os nossos pensamentos também. Porque eles se manifestam no nosso corpo de forma química e de forma física. Ou seja, neurotransmissores que vão atuar de forma física no nosso corpo também. E aí eu trouxe duas questõezinhas do livro dos Espíritos para vocês. Porque eu acho que todo mundo que está aqui busca alguma coisa, do tipo, o que faz o homem se movimentar, né? Eu acho que todo mundo procura, em alguma coisa, a felicidade. E isso é uma coisa que é todo mundo mesmo, gente. Porque se você for ver, a pessoa que ela está buscando suicídio, a pessoa que ela está brigando com alguém, a pessoa que ela está usando drogas ou bebendo bebida alcoólica e tudo mais, ela não está fazendo aquilo por, tipo assim, ai, eu sou uma pessoa ruim. Ela está fazendo aquilo porque ela não está conseguindo encontrar uma forma correta de buscar a felicidade. E isso foi uma coisa que eu vi num... isso que eu estou falando para vocês foi uma coisa que eu vi num TED Talk, que eu achei muito legal, que eles fizeram uma pesquisa de, tipo assim, pegar várias pessoas que se envolviam com bebida alcoólica, drogas e tudo mais, e aí eles colocavam essas pessoas na reabilitação, mas eles também davam outras fontes de felicidade para essas pessoas. E, tipo assim, a porcentagem de pessoas que conseguiu ter a questão de não ter mais o vício químico daquela substância foi muito maior do que as outras que precisavam, buscavam aquilo, porque era tipo como que um mecanismo emocional de esquecer dos problemas, sabe? Então, tipo assim, quantas pessoas estão buscando a felicidade em outros lugares? Às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sei o que fazer, e aí, no desespero da vida, eu não aguento mais, vou lá e, tipo assim, ai, não quero mais, então vou me suicidar porque eu não tenho mais como me sustentar nessa situação. Ou então do tipo, eu vou beber um pouco porque eu preciso esquecer dessa vida difícil. Mas aqui, no livro dos Espíritos, ele traz que se deve entender por lei natural. E aí os Espíritos respondem para a gente que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. E aí vocês vão me falar, muito fácil, a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Do tipo, beleza, e aí Deus? E aí? E aí ele traz na 621 justamente a resposta para nesse nosso questionamento, do tipo, como que é que eu devo fazer? E ele fala, onde está escrita a lei de Deus? E aí ele traz aqui, na consciência. Ou seja, por mais obliterada que esteja a nossa consciência, ou então, tipo assim, o nosso raciocínio, no fundo do nosso coração a gente sabe do que a gente precisa. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Do tipo, quando a gente está falando de felicidade,
eu acho que a gente lembra muito de Jesus, sabe? Que ainda assim passou por dificuldades, que é o nosso modelo, né? Mas Jesus falou pra gente amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E lógico, não vai ser fácil, mas essa é a verdadeira e única felicidade do homem. Então, às vezes, a gente confunde uma alegria transitória com uma felicidade. E, na verdade, aquilo é algo ilusório, que não vai satisfazer as verdadeiras necessidades da nossa alma. E aí, aqui a gente está chegando para a conclusão já, mas aqui agora é a parte em que aquele pessoal todo começou a ficar, tipo assim, impressionado com aquela energia ali de Deus e aquela comunhão. Então, é que ele traz, né, que o André fala, que a ideia de Deus o envolvia o pensamento dele, arrancando notas de respeito e gratidão. E que ele rendia culto de amor ao Eterno. Então, eu trouxe aqui a questão da prece pra gente. Que a prece, ela é um canal que possibilita com que a gente entre em contato com o Criador. E torna uma maior receptividade para essas energias superiores também. E aí, basicamente, eu acho que prece é a gente poder conversar com Deus, sabe? Abrir nosso coração. Porque a gente falou tanto de que tem muitos espíritos querendo ajudar a gente, e de que tem muitas coisas cuidando da gente, de que ninguém está sozinho, mas quando a gente ora, a gente está falando com quem? E eu acho legal essas definições, porque deixa claro para a gente quem está cuidando da gente. E aqui fala, que é Deus no livro dos Espíritos. Então, Deus é a inteligência suprema. Gente, Deus é a inteligência suprema, ou seja, ele vai saber de tudo. E é a causa primária de todas as coisas. Então, Deus é 1 milhão, 1 trilhão de vezes maior do que todas as nossas inquietações, do que todas as nossas ansiedades e de que todos os nossos sofrimentos. E aí a gente chega lá e fala, não, tá tudo acabado. Já era pra mim, já era, pisei na bola, agora Deus desistiu de mim. Mas ele é a inteligência suprema. E ele sabe de tudo. E principalmente, ele só está esperando para a gente poder fazer uma prece ali e ter uma receptividade para ele, sabe? E isso é muito importante. Aí eu trouxe esse conceito aqui de pensamento, porque é uma coisa que, tipo assim, o quanto a prece pode modificar os nossos efeitos de frequência vibratória. E aí eu queria trazer para vocês aquela imagem lá, lembrando da frequência vibratória, ou seja, muda com a potência e muda com a frequência. Ou seja, um pensamento ele tem uma potência, pode ser forte ou fraco, do tipo, eu queria, mas não sei. Ou ainda pode ser um pensamento muito forte, muito potente, do tipo, quero muito, é o que eu mais quero na vida. E também muda com a frequência, do tipo, eu quero que ele tropece ali, ó, e tropece e faz vergonha. Ou então pode ser um pensamento do tipo, nossa, eu quero muito que ele consiga subir aquela montanha, eu sei que ele vai conseguir, estou torcendo por ele. Então, ele tem esse caráter do tipo, que tipo de pensamento e o quão forte ele é. Mas o que é pensamento? Pensamento é radiação eletromagnética. É que essa referência que eu trouxe da Revista Espírita, do Reformador. Então, pensamento é radiação eletromagnética, que é poderosíssima, ou seja, é uma energia muito poderosa, que ativa e conduz fótons antimateriais magnetizados, portadores das mais diversas propriedades de indução mental e física. E quando carregados de estímulos salutares, ou seja, isso daqui eu estou falando do quê? Da prece. Quando esses pensamentos, essa radiação, essa energia está carregada de estímulos salutares de ordem espiritual e natureza superior, são suscetíveis de causar e otimizar estados positivos. Ou seja, basicamente é o efeito que a prece pode ter na nossa vida. Uma radiação eletromagnética que vai, a partir de um estímulo salutar, ter um efeito positivo
de indução mental e física. Então, vai depender do que a gente está pensando, ou seja, prece pode ser, eu estou aqui, eu não estou falando nada, nem nada, mas eu estou pensando, eu estou dentro do meu coração, eu estou tipo assim, buscando a Deus. Isso é uma prece, é uma comunhão com Deus. E pode ser um do tipo, uma prece muito fervorosa, ou uma prece mais fraca, do tipo, Deus, cuida de mim aí. Ou pode ser uma prece do tipo, pelo amor de Deus. Tipo, muito forte. Mas o mais importante é que a gente sempre vai ser ouvido. E independente do quão fraco ou forte for a nossa prece, Deus está sempre cuidando da gente, sabe? E aí isso daqui eu trouxe, que fala da missão dos espíritas, porque a gente está na Associação Médico Espírita, né? Então, eu acho que o espiritismo é uma coisa que muda muito a nossa atuação no campo da saúde, porque muda a nossa perspectiva de vida. E aí aqui traz, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ou seja, a gente vai ter armadilhas, a gente vai ter emboscadas, mas Deus vai proteger a gente. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Ou seja, nós somos um grupo que se fortalece pela fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Ou seja, por mais que a gente tenha muitas dificuldades, a gente não está sozinho. E lá no Evangelho fala, naquela parte do começo, que o progresso é a lei de Deus. Então, Deus cuida disso e a gente é instrumento. Bom, então, aqui no livro ele conclui a prece como um momento em que no final o Eusébio fez, e aí ele descreve, eu achei muito bonita a descrição, e aí eu comecei a imaginar isso, às vezes, quando eu vou fazer uma prece, né, pra dar mais força, assim, pro momento, mas fala, olha só que legal, gente, uma claridade diferente caía sobre eles, em jorros cristalinos, que choviam no recinto, e aí ele fala, partículas semelhantes à prata eterizada. Eu achei isso muito legal aqui. E aí, essa pergunta que eu vou ler com vocês, que é a da missão dos espíritas. Então, isso daqui é uma coisa, assim, muito legal. Então, se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Do tipo, como eu sei se eu estou seguindo certo? Então, aqui é a resposta. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Ou seja, caridade. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, ou seja, amar ao próximo. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, que é uma lei de amor. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei, e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então aqui é muito importante a gente interpretar também, que não é que ele vai destruir o espírito, mas ele vai destruir aquela ação, o efeito daquela ação. Do tipo, todos nós somos filhos de Deus. E Deus ama a todos incondicionalmente. Mas é lei de Deus o progresso. E é uma lei de amor. Então, quando a gente se desvia da lei dele, ele traz a gente de volta. E ele dá um tempo para a gente reencontrar o nosso caminho. Mas ele sempre traz a gente de volta. E para a gente concluir, isso daqui era um videozinho de perspectiva, que eu não vou passar também não, porque não vai dar tempo.
Mas era um vídeo muito legal, que, tipo assim, mostra a semelhança é, da organização química das moléculas de coisas grandes e de coisas pequenas, do tipo, mostra ali a moléculazinha do olho do ser humano, pequenininha, que tem uma conformação simétrica, perfeita e muito parecida com de grandes galáxias. E isso é muito legal, porque a gente vê o quanto o universo é algo planejado, é algo perfeito e é algo que foi feito para funcionar. Tipo, tem um negócio muito legal que chama design inteligente, que mostra o quanto coisas na evolução não poderiam ter se desenvolvido, tipo, são mutações que se deram de forma simultânea e que a chance delas acontecerem era, tipo assim, quase zero. Quase impossível. Mas não vai dar tempo de falar disso agora. E aí, nesses últimos minutinhos, eu vou ler a oração do livro, que foi que o Eusébio fez com eles. Então, eu convido vocês a fazerem a oração comigo. Se vocês quiserem fechar os olhos ou ficar com o olho aberto também, eu vou fazer a prece para a gente encerrar. É uma prece longa, tá? Só para avisar. Bom, Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância. Acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Obrigada, gente. Boa noite.